Queridos, Pastor Reginaldo, Palavra Cristocêntrica, quero compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor. E essa palavra se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Dessa forma está escrito a santa palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu que ele afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei as redes. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias quase que assustadores, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós observamos que o nosso Deus continua sentado no trono, inabalável, Ele tem o controle da situação, controle de céus e terras, de terra, Ele tem um domínio, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é imutável. Todas as coisas são permissão do Senhor. Então nós estamos vivendo dias quase que assustadores. Mas eu venho nesta oportunidade trazer-lhes uma palavra de conforto, trazer-lhes uma palavra em que prova mais uma vez, cabalmente, que o nosso Deus é o Deus que muda as circunstâncias, que muda situações, que muda rumo de história, que faz o recomeço de história, que dá uma segunda oportunidade, que dá uma segunda chance. Nós podemos observar nesse texto que nós acabamos de ler, que o Senhor Jesus, como sempre, ele andava rodeado de multidões. E dessa feita, o Senhor chega em uma cena inusitada. Por quê, pastor? Porque Pedro, Tiago e João, eles tinham uma empresa de pesca. Ali era a sua sobrevivência. Eles tinham seus clientes a fornecerem. E eles costumavam, aquilo era o seu trabalho. E eles costumavam pescar. Tinha prática da pesca. Era expert em pescaria. Sabia pescar. Só que numa dessas noites, eles trabalharam toda a noite e nada apanharam. Nada conseguiram pescar. De repente, na manhã seguinte, eles estão lavando as redes, como com quem diz, não dá mais. Que frustração, Não conseguimos pegar um peixe. Como pessoas que chutou o pau da barraca, como a gente diz. Cansados, a noite inteira pescando. Não conseguiu pegar sequer um peixe. Só que, para surpresa deles, quem chega à beira da praia, rodeado de multidão? O Senhor Jesus Cristo, o mestre dos mestres, aquele que tem o domínio, aquele que tem o controle, aquele que fala com o mar e o mar lhe obedece, aquele que fala com os peixes e os peixes lhe obedecem. E eles estão ali lavando as redes, exaustos, cansados, frustrados. De repente o Senhor Jesus chama Pedro e diz assim: eu vou entrar no seu barco, eu estou conjecturando. E quando Jesus entra no barco, ele pede a Pedro: afasta esse barco um pouco da praia. Pedro afasta aquele barco um pouco da praia. Jesus faz daquele barco um púlpito, faz daquela praia uma espécie de templo, porque ele estava rodeado de uma multidão. E faz daquela água espraiada uma espécie de ampliador de som e começa a ensinar a sua palavra. É bom lembrar que Jesus, na maioria das vezes, ele ensinou a palavra. São raras as vezes que a Bíblia menciona Jesus pregando. Mas a sua maioria, Jesus está ensinando a palavra. Porque uma vez que a palavra ela é penetrada em nosso coração, uma vez que a gente ouve a palavra e ela desce ao nosso coração, e ela é impregnada no nosso coração, ninguém consegue tirar. Não tem luta, não tem deserto, não tem perseguição, não tem inveja, não tem calúnia. Nada consegue arrancar a palavra do nosso coração. E está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a santa palavra de Deus. Então, olhando nesse ângulo, olhando dessa forma,
Jesus ensina a palavra. Não está aqui mostrando quanto tempo o Senhor Jesus ensinou a palavra. O certo é que ele está em cima do barco de Pedro, faz desse barco um púlpito, ensina a palavra àquela multidão. E Pedro está ali ouvindo, seus colegas estão ali ouvindo. De repente, após ensinar a palavra, o Senhor chama Pedro e diz assim: Pedro, vai até ao alto mar e lançai as vossas redes. Ou seja, vai até o local mais fundo e lançai as vossas redes. Aí Pedro indaga: Senhor, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Com quem diz assim: Senhor, aqui é o meu local de trabalho. Eu conheço cada metro quadrado desse lago. Esse lago tem 24 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Aqui é o local onde eu trabalho, Senhor. Eu conheço tudo. Tá? E essa noite a gente pescou a noite inteira, batemos as redes a noite inteira e não pegamos nada. Senhor, eu trabalhei, nós lutamos e não apanhamos nada. Esse local é o local do meu ganha-pão. Mas, eu estou conjecturando, mas o Senhor ensinou a sua palavra. Eu acreditei na palavra. E segundo a tua palavra, ou porque o Senhor mandas, vou lançar as redes. Quando Pedro lança as redes, obedecendo a voz do mestre, obedecendo a palavra do Senhor, que ele acabara de ouvir, diz a Bíblia que eles colheram uma grande quantidade de peixes, que foi necessário, se fez necessário, ele chamar os seus colegas para arrancar as redes do mar. Por quê? Porque quando nós obedecemos a palavra, quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, o nosso Cristo tem compromisso conosco. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. O Senhor não tem compromisso com palavra de homens. O Senhor Jesus tem compromisso com a sua palavra. Uma vez que essa palavra está impregnada no nosso coração, estamos obedecendo, estamos sendo guiados pela palavra, a nossa fé está alavancada pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Tá? Aí o Senhor tem compromisso com a palavra. E na medida que o Senhor tem compromisso com a sua palavra, essa palavra ela começa a fazer ação na nossa vida. Começa a ter uma ação de milagres na nossa vida. Começa a ter uma ação de progresso, de prosperidade em nossa vida. Quando Pedro ouve a palavra, quando Pedro obedece a palavra e lança as redes, colheram uma grande quantidade. Eu não vi em nenhum momento da Bíblia Sagrada, em nenhuma das suas passagens, descrever dessa forma que essa equipe aqui, que tinha uma empresa de pesca, colheu uma grande quantidade de peixes. Mas quando nós obedecemos a palavra, quando nós cremos na palavra que é inabalável, que não muda, que é imutável, quando nós cremos, aquilo que nós pedimos ao Senhor, aquilo que nós buscamos do Senhor, Ele nos dá muito além daquilo que a gente pede. Tá? É necessário, é claro que tem as lutas, tem os altos e baixos, mas quando chega o momento do Senhor, o Senhor, Ele nos dá além daquilo que a gente pede. Então não sei o que você está atravessando, se é luta, se é enfermidade, decepção, se a tua fé está fracassada, se a tua fé está para baixo. Volta a crer na palavra do Senhor, volta a acreditar nas promessas do Senhor. O Senhor tem compromisso com a sua palavra na tua vida. Ele vai fazer você prosperar. Ele levantará a tua cabeça. Ele alavancará a tua fé. Ele vai fazer você lembrar das promessas que Ele tem na tua vida. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar além daquilo que você tem pedido. Mas obedeça à palavra, creia na palavra, confia na palavra e deixa os seus olhos fitos no autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Tome posse da sua vitória, tome posse da sua bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.